Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito mais. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Deus Santo, Senhor, Pai, que neste momento, Senhor, a tua palavra venha falar conosco mais e mais ainda. Abençoa a tua igreja poderosamente, dá sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, Senhor. Que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo nos falando nesta noite. Em nome de Jesus, e aqueles que creem, digam amém. Podeis assentar-vos. Vemos aqui uma passagem, o qual um homem fariseu convida Jesus e está ali na sua mesa para um jantar. E vemos que Jesus aceita o convite e vai até aquela casa. Chega naquela casa e aquele fariseu, como conhecedor da lei, saberia dele que ele tinha que tratar bem Jesus, porque era assim aqueles que conheciam a lei. Eles tinham que tratar bem os seus hóspedes. Lá em Deuteronômio 10:19 vai dizer a palavra que temos que tratar bem os estrangeiros, os hóspedes. Mas em nenhum momento aquele fariseu tratou Jesus como um hóspede em sua casa. E a palavra vai dizer que uma mulher que, sabendo que Jesus estava ali jantando na casa daquele homem, e a Bíblia relata que era uma mulher que era pecadora, mas se quando sabe que Jesus estava ali, ela corre, ela vai daquele lugar e entra, e ali ela toca nos seus pés, se prostra diante do Rei, do nosso Senhor, do Cordeiro, e ela chora ao ponto de as suas lágrimas ser tantas que dá para lhe lavar os pés. Pare para imaginar um pouquinho alguém que tem pecados, alguém quando se achega a Jesus e que se derrama aos pés de Jesus. Muitos outros, como aqueles fariseus que se acham eloquentes e de que não são pecadores, deixam que a dureza de seus corações os impeça de se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Aquele fariseu, um homem que era conhecedor da lei, mas que não vivia a lei. Pela dureza de seu coração, não tratou Jesus como hóspede em sua casa, porque se achava autossuficiente. Eu sou, eu posso, eu tenho. E nós vemos aqui a pecadora aqui, quando chega ali, se prostra aos pés de Jesus e chorava tanto ao ponto de as lágrimas lavar os seus pés e enxuga com os seus cabelos. E aquele homem fariseu diz que se esse homem fosse profeta,
saberia que está o tocando, não sabendo ele que ali estava o Filho de Deus. Não sabia ele a oportunidade que ele estava perdendo na sua vida. Muitas das vezes Jesus está bem pertinho, mas a nossa dureza de coração nos impede de se achegar até ele, de se derramar ao ponto de lhe lavar os pés. E o mais diz que quando ela enxuga, ela pega aquele nardo e ali ela derrama em seus pés aquele perfume. E aquele homem, quando fez isso, a dureza do seu coração, ele diz: esse homem não é profeta, como pode? Se ele soubesse que essa mulher é pecadora, não deixaria que ela tocasse. Mas neste momento, Jesus faz uma indagação e pergunta algo para aquele homem, que se eu e você hoje refletir nessa mensagem, o qual tem ali naquele jantar, que acontece naquele momento, durante ali 3 pessoas que estavam ali: Jesus, a pecadora e o fariseu, que conhecedor da lei, que conhecia a palavra, mas que não vivia, que não exercia, deixava que o seu conhecimento lhe endurecesse o coração. Mas alguém que chega e ele questiona. Mas nós vemos que Jesus o indaga. E disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz: diz, mestre. Diz, mestre. E olha como Jesus é maravilhoso. Quando Jesus faz essa pergunta a ele, Jesus está se referindo a ele e à mulher. A ele e à mulher. Ei, eu sou pecador. Você é pecador? Você é pecador? Quem é pecador que levante a mão? Mas o bom, sabe o que é? É que eu e você nos prostramos aos pés do Senhor. E eu digo, você que não se prostrou ainda, você tem a oportunidade de lhe lavar os pés com as lágrimas dos seus olhos. E o bom saber disso, sabe o que é? É que Ele nos perdoa os nossos pecados. E nessa leitura, Jesus continua dizendo para aquele homem: lembra de manhã que eu falei que algo que é falado nos causa uma dúvida e faz com que nós vamos atrás da certeza daquela dúvida? Jesus faz essa pergunta para ele, e ele diz que certo homem, ele diz: tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam certo credor. Olha isso, irmãos. Nós vemos que Jesus ensinava através de parábolas. E quando Jesus chega para ele, Jesus traz ali, se referindo à mulher e ao fariseu. E ele diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Tem uma diferença, irmãos, aí nessa dívida: 50 para 500. Todos nós entendemos bem a matemática, não é isso? Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Mas Jesus disse que nenhum deles tinha como pagar.
Você sabia que eu e você não temos como pagar os nossos pecados? Não tínhamos como pagar os nossos pecados. E olha o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Ei, nenhum deles, nem você e nem ela, tem com que pagar. E continuando a mensagem: por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu. Hoje você tem esse entendimento. Quem amava mais? O que foi perdoado os 50 ou aquele que foi perdoado os 500? Ele sabia disso, os 500. Dever 50 é uma coisa, você sabe disso. E dever 500 é outra coisa. Mas diz aqui que o homem perdoa os dois. E continuando na mensagem, ele diz: Simão, Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, suponho que esse que lhe foi perdoado a dívida maior. Aí Jesus: você julgou bem, disse Jesus. Em segunda virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito mais. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha o amor da mulher, que era uma pecadora, que a Bíblia diz que era uma pecadora, que chega ali, que a dívida dela era maior, mas ela amou mais a Jesus. Ei, de que tanto você tem amado Jesus hoje, ao ponto de se prostrar aos pés dele e derramar lágrimas ao ponto de lavar-lhe os pés, e ainda enxugou com os seus cabelos, chorando, se derramando. Alguém que se prostrou de um jeito cheio de arrependimento aos pés de Jesus. E às vezes a dureza do nosso coração nos impede de nos prostrarmos, de nos derramar aos pés do Senhor. Ei, lembra quando eu disse: quem é pecador aqui? Nós somos pecadores. Nós não éramos merecedores, mas Ele lhes perdoou os nossos pecados, irmãos. Ele nos perdoou. Assim como aquela mulher que chega ao ponto de saber que Jesus estava ali, correr para ali, pegar algo ali, um nardo, um perfume, algo que era caro naquela época, mas era Jesus que estava ali, irmãos, e ela sabia disso. E aqui Jesus lhe perdoa os pecados. Jesus lhe dá ali a salvação. Se você ainda sente dureza no seu coração, e diante dessa dureza, que nem esse fariseu, se apegando à sua sabedoria, porque eu sou, não, irmãos. Ei, deixa eu dizer para você, temos que nos prostrar a Jesus. Esse homem convida Jesus
entrar ali na sua casa para um jantar. Para alguns até pensa que é um jantar assim que ele estava fazendo para saudar Jesus. Ei, mas não era. Dentro da casa daquele homem, Jesus não foi nem tratado como alguém que era hóspede, porque se fosse, ele teria me trazido água para me lavar os pés. Jesus afirma isso. E tu não trouxeste nem água, Simão, para eu lavar os meus pés. Mas vê essa mulher, Simão, desde quando eu cheguei, que essa beija os meus pés. E tu nem me beijastes. Porque pela lei, você sabia que o povo de Israel é o povo que hospeda os estrangeiros. Se você vê bem, aqui na cidade não. Lá em Israel o povo é um povo acolhedor, que trata bem aqueles que são estrangeiros. E pela lei conheceram isso, porque eles também foram estrangeiros. A palavra fala isso lá no Egito. E você sabia que nós temos que tratar as pessoas da maneira que você quer ser tratado? Eu tenho que tratar uma pessoa da maneira que eu quero ser tratado. E muitas das vezes a gente chega no interior, algum interiorzinho afastado da cidade, longe mesmo, lá dentro dos matos. É um povo acolhedor, é um povo que olha para o seu próximo e que diz que ele oferece até uma rede para dormir. Não vai agora não, tem uma redezinha aqui bota uma rede aqui na varanda aqui para você dormir ali. Não, eu não quero isso, precisa não, você vai ficar aqui. Lhe dá água, lhe dá de jantar, lhe cuida, e bom que é uma águazinha para lavar os pés aí. Você se sente bem com isso, né? Você, opa, vai um negócio bom aqui na casa desse irmão, o irmão trata bem, dá um suco, dá um jantar, dá uma... E aí, irmão, tá fazendo calor aí, às vezes tira até o ventilador lá do quarto dele e conta para você. Isso acontece, tratando como hóspede. E Jesus não foi tratado ali como hóspede, viu? Mas alguém que era pecadora chega ali, e ali ela faz algo que aquele homem, na dureza do seu coração, lembra que os fariseus, que se diziam que eram conhecedor da lei, mas que não exerciam, o intuito deles era de pegar Jesus. Mas aqui Jesus sonda o seu coração e afirma ali sobre a dívida que havia e quem amava mais, o que mais foi perdoado ou o que menos. Ele com certeza aquele que devia mais, né? Eu não sei quanto você tem devido a Jesus, mas deixa eu dizer para você, Ele perdoa a sua dívida, viu? Basta você se prostrar aos pés deles, se derramar, se arrepender e diz que a mulher enxugava. Gente, isso é algo maravilhoso. Alguém que reconhecia que era pecador e que Jesus estava ali, e que Jesus poderia lhe perdoar os pecados. E você sabia que os nossos pecados nos impedem de nos achegar a Deus? Mas Jesus, Ele tem o poder de perdoar pecados. E quando nós nos deixamos, irmãos, nos humilhamos, tiramos a pureza do nosso coração, o nosso eu, o nosso ser. Eu sou macho, eu não choro, mentiroso. Eu choro. Nós somos homens, mas nós choramos também. Porque eu sou homem, eu não fui feito para chorar. Tira essa dureza do teu coração. Se prostra aos pés de Jesus, se levanta aos pés deles, ao ponto de lhe lavar os pés com tantas lágrimas que você vai derramar de arrependimento. Deus, ei filho, ei filha, todos, obviamente todos os teus pecados estão perdoados.
Agora vai, a tua fé te salva. A tua fé te salva. Ei, quer ser salvo? Esteja diante dos pés de Jesus. Chore esperando. Valorize a presença de Jesus na sua vida, na vida dos seus irmãos. Porque quando os nossos pecados são perdoados, nós adquirimos e alcançamos a salvação. Nós não somos merecedores, não. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Você é amado de Jesus. Ele se entregou. Ele se doou por você. E nessa mesma mensagem vai falar de um homem, um centurião. A Bíblia diz que um de seus servos estava doente. E você vai ver aqui nessa mensagem, esse homem era um centurião e o outro era um fariseu. Diz que o fariseu convida Jesus para jantar na sua casa, para entrar ali, para comer com ele em sua mesa. Jesus não recusou o convite, ele foi. Ele foi até aquela casa e ali ele entrou. Mas diz que o centurião manda ali os servos chamar Jesus para que venha, para que cure o seu servo. E a palavra diz que aqueles homens convidam Jesus para que vá até a casa daquele centurião, para que o seu servo seja curado. E naquele momento, a palavra diz que o centurião manda alguém lhe dizer: nosso mestre diz que não é digno de que o senhor entre debaixo do seu telhado, na sua casa. Ele não é digno. Mas ele diz, assim como ele tem homens que obedecem à sua palavra, ele diz também que se o senhor enviar uma palavra, o servo será curado. E você sabia que isso maravilhou Jesus? Ele disse: nem em Israel eu vi tanta fé assim. Nem em Israel eu vi tanta fé como essa. E aqueles homens foram, e o servo ali foi curado. Aí você vê a diferença. Um centurião que era chefe de uma guarda, e esse amava o povo. Olha isso, é a palavra que diz: amava o povo, cuidava. E esse homem centurião disse que fez até uma sinagoga, financiou a sinagoga, para que o povo viesse aprender o quê? O que se ensinava na sinagoga? A palavra de Deus. Esse homem era um homem bom, não era isso? Mas ele disse: não sou digno, Senhor. Que o Senhor, reconhecendo que o Senhor era uma autoridade, ele disse: não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre dentro de minha casa, debaixo do meu teto. Eu não sou digno, Senhor, mas eu creio que tu enviar uma palavra tua, o meu servo vai ser curado. Isso maravilhou Jesus. E eu pergunto a você aqui hoje: você crê na palavra de Jesus? Você crê que se ele enviar só uma palavra, eu digo para você, ele nem deixou essa palavra, mas você tem que crer, você tem que acreditar. Assim como aquela pecadora se prostrar diante do Senhor Jesus, reconhecer que Ele é o Cristo e que Ele tem o poder de perdoar os pecados. Mas os meus pecados são muitos. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós mesmos, eu e você, por mais conhecedor que nós fôssemos da palavra, da lei, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Você sabia disso? Que nós não tínhamos. É uma dívida muito alta. Foi cobrado um preço muito caro. Às vezes você já refletiu como que essa dívida foi paga? Como Jesus pagou essa dívida?
cruz do Calvário, ele diz: está consumado, foi pago. Reflita, pense, foi com preço de sangue, com preço de sangue. Reconheça, assim como aquela pecadora, assim como o pecador que nós somos, de que Ele tem o poder de nos perdoar o pecado e de nos dar nova vida, vida eterna, vida em abundância. Rei, tira a dureza do teu coração e se derrame aos pés do Senhor. E você vê que ela prepara algo para Jesus. Ela tem algo preparado para Jesus. Eu digo para você: o que você tem preparado para Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Mas eu já aceitei a Jesus. Mas não deixe que a dureza do seu coração lhe impeça de se prostrar, de buscar cada dia a sua presença, cada momento de sua vida para Jesus. Essa passagem, quando a gente busca, se aprofunda nela, diz que aquele perfume era algo caro, e diz que esse perfume, lembra quando as mulheres iam ao túmulo para colocar esse perfume nos cadáveres, para que o cheiro não, porque era algo maravilhoso e muito caro. Mas ali ela não se importou com o preço daquele perfume, porque Ele não é o material que pode nos impedir de se prostrar, de se derramar nos pés de Jesus. Quando nós vemos aqui, Jesus fala para aquele homem que nem a água para lhe lavar os pés ele bebeu. E nós sabemos que a água é algo que você tem ali. Naquela época tinha as cisternas, tinha os poços. Creio que todo mundo ali teria água em casa. Mas aquela mulher tinha algo precioso e ela não se importou de derramar aos pés de Jesus. Alguém poderia estar guardando, que nem aquela mulher, algo precioso para uma ocasião especial. Mas que ocasião mais especial é essa? De que está junto com Jesus, irmãos? De ter Ele ali com você. Não deixe que a dureza do seu coração, cada um de nós, não devemos deixar que o material, que a nossa sabedoria, que o nosso eu, que o nosso ser, que nós podemos tudo, sem Jesus, eu e você não somos nada. Sem Ele, nem vida nós teríamos ou teremos. Mas porque Ele pagou a conta, perdoou os nossos pecados, e através dele é que eu e você encontramos a salvação. A salvação. Filha, teus pecados estão perdoados. Vai, filha, a tua fé te salvou. E eu digo para você que nessa noite, que nunca confessou a Jesus, você se encontra aqui, meu irmão Gesso, tira a dureza do seu coração, tira aquilo que lhe impede de se prostrar aos pés do Senhor.
Porque muitas das vezes aquilo que nos aflige nos impede, mas Ele tem o poder de perdoar os teus pecados, de te dar nova vida com Ele. Você, meu irmão, minha irmã, que se encontra aqui, que um dia já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, reflita de que maneira você tem vivido, o que você tem buscado, o que você tem feito para Jesus. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por mim, por você. Mas Ele não quer que você sinta pena dele, não, viu? Você sabia disso? Muitos até podem trazer uma mensagem para que você tenha pena. Não, Jesus, não. Ele quer só que você creia, que você se arrependa dos seus maus caminhos e venha dos pés dele, se prostre a Ele. Lembra quando Ele ia carregando a cruz? E a Bíblia diz que umas mulheres vinham chorando e batendo nos peitos. E Ele olhou para aquelas mulheres: tenham pena de mim, não. Tenham pena de vocês mesmos. Estava se cumprindo. Ele veio para cumprir. Ele veio para se entregar como um cordeiro em sacrifício vivo por nós. Mas o que cabe a mim e a você é crer, acreditar. Tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Esse Jesus, ele diz que é necessário ao homem, ao ser humano, morrer e nascer de novo, para que entre no reino de Deus. Jesus nos ensinou isso, e na sua palavra você tem que ter esse entendimento de que sem Ele não alcançaremos a salvação, não alcançaremos a vida eterna, não alcançaremos o pagamento pela nossa dívida, pelos nossos pecados. Quando Jesus disse que nenhum deles tinha com que pagar, nós não temos, nem conseguiríamos, mas Ele veio e pagou a conta, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna, vida com abundância. E Ele diz ao fariseu: quem amou mais? Aquele que mais foi perdoado ou que menos? E ele, como ser humano, como homem, ele diz com certeza: aquele que mais foi perdoado. Aquela mulher teve pecadora. E olha que Jesus, para aquele fariseu, Jesus era alguém que tocava nos leprosos. Jesus era alguém que curava os aleijados, que curava no sábado. Jesus era Ele, e que comia com os pecadores. Ele perdoava os pecadores. Venha, moço, esse fariseu que chama Jesus para jantar em sua casa. E quando a gente lê essa mensagem, a gente vai lembrar de alguém que era pequenininho, que era um publicano, que não é ele que convida, não é ele que convida. Ele sentiu o desejo de conhecer a Jesus. Você sente esse desejo? Você tem esse desejo de conhecer Jesus? Você sabe que tudo aquilo que você faz é errado e que não agrada a Deus? Você já teve esse sentimento dentro de você? Zaqueu era alguém assim. Ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele sabia que muitas das coisas que ele fazia era errado. Mas tem alguém que nos ensina, Paulo,
Que ele disse que quando pensa em fazer o bem, o mal já tem feito. Quando o bem que quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu já tenho feito. Você um dia já se sentiu assim? Aí depois está arrependido daquilo que você fez e diz assim: como eu não queria ter feito, mas eu fiz. Aí Jesus chega, aquele publicano está ali e diz que vem Jesus de uma grande multidão, mas pela sua pequena estatura, para ver Jesus ele teria que subir em uma árvore, porque muita gente estava ali ao redor de Jesus. Aí você lembra do fariseu que convida Jesus para jantar na casa? Só que aqui é diferente. Zaqueu sobe na árvore e diz que quando Jesus vai passando ali embaixo da árvore, hoje já refletiu sobre o momento que Jesus vai passando debaixo de uma árvore e ele olha para cima e diz: ei, Zaqueu. Ele sabia o nome dele, gente. Ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Porque hoje, Zaqueu, vou cear contigo. E diz que Zaqueu desce daqui e Jesus vai até a sua casa. E sempre que eu trago essa mensagem, deixa eu dizer para você, muitas das vezes